Hora de falar sobre o Cruzeiro. A Raposa pretende negociar com a América uma parceria para o Independência. Em algum momento, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, chegou a cogitar a compra do estádio americano. Essa ideia está completamente descartada. O América não pretende se desfazer de um imóvel super importante dentro da história do clube. Mas o Coelho tem registrado prejuízo mensal de 200 mil com o seu estádio. Até por isso, uma parceria entre América e Cruzeiro já está sendo debatida. A ideia é que o Cruzeiro possa mandar suas partidas do time feminino e das categorias de base no Estádio do América, embora em troca de uma compensação financeira que ajudaria o Coelho a não ter prejuízo com o seu estádio. Um dos dirigentes do América chegou a dizer que esses 200 mil mensais poderiam garantir, por exemplo, a contratação de reforços ou um técnico de primeira linha. América que ainda luta para se manter na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, temporada bastante abaixo do Coelho. Só para completar em relação ao Cruzeiro, Raposa faz mais um jogo super importante nesse domingo, Mineirão, 16 horas, contra o Fluminense, para confirmar uma das melhores campanhas da sua história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Vamos lá para começar esse assunto Cruzeiro e Fluminense, o pré-jogo, o esquenta aqui na Itatiaia, que é a atração deste domingo, às 16 horas, com portões, esplanada, sendo abertos às 13 horas de estacionamento também, para a Nação Celeste bater o ponto e fazer aquela festa bonita, Luquinhas. Exatamente. Esse é o jogo que todo torcedor gosta, né? O jogo 4 da tarde no domingo. Então é aquele jogo que vem as caravanas de todas as partes do estado e até de outros lugares. Vem de Raul Soares? Vem demais. Eu já vim. 2014. Caravana do Val. Cruzeiro e Criciúma, época. Que já vai. Mas realmente é o horário que todo torcedor gosta e mais um público de sucesso que o Cruzeiro terá no Mineirão. Mais de 50 mil ingressos vendidos com antecipação. Cruzeiro que um levantamento feito por nós do Itatiaia Esporte, junto com o Alexandre Simões, a nossa enciclopédia. Cruzeiro já tem a melhor média de público de sua história no Brasileirão por pontos corridos desde 2013. Isso com antecedência, porque ainda tem 3 jogos por fazer no Campeonato Brasileiro jogando em casa, mas já garantiu esse número histórico que é muito importante e mostra o engajamento da torcida do Cruzeiro nesse ano com a equipe. O Cruzeiro que solicitou ao Mineirão aquela mudança de previsão de público, né? Agora a última parcial, 55 mil. Lógico, quando a turma estiver vendo o nosso vídeo, pode ter passado. Mas sábado, 12h50, quando gravamos esse vídeo, ali já tinham vendidos mais de 52 mil ingressos, né? Se a venda pode aumentar e vai aumentar com certeza para acompanhar este clássico do futebol brasileiro que é Cruzeiro e Fluminense. Vamos começar a falar sobre também os personagens dessa história. E tem um personagem legal para a gente destacar, porque vocês entrevistaram ele, eu estava de folga no dia, foi o Fabrício Bruno, uma entrevista muito legal no Rádio Esportes, ao vivo, mais de meia hora de entrevista, e ele falou, sobretudo, uma coisa que me marcou. É que a gente vê o Fabrício Bruno, xerifão, né, cheio de personalidade, tem coração. Sim. Tem coração, mostrou que tem coração, que se chateia, que tem alegria, que tem sentimento, como qualquer pessoa. E é um atleta que tem aí um espírito de liderança. Você até perguntou isso para ele, para ter esse encontro com o Fábio, né, que é um cara que participou da formação dele. O Fabrício era um jovem, o Fábio era a referência do Cruzeiro. Exatamente. Então, eu acho que esse jogo tem esse ingrediente de um cara que está construindo isso e de um Fábio que sabemos tudo que ele representa para o torcedor do Cruzeiro, Luquinhas. Exatamente. Fabrício Bruno que, né, como a gente falou, né, quando cresceu, quando subiu no Cruzeiro, o Fábio era a grande liderança e hoje ele com esse papel de liderança técnica e uma liderança também dentro do vestiário, é um jogador fundamental e um pilar desse projeto do Cruzeiro. A gente fala não só para esse ano, para os próximos anos, um cara que tem tudo para ficar no Cruzeiro por muito tempo e se tornar ídolo. Foi o que ele disse mesmo, quer criar raízes no clube, quer fixar raízes como ele já criou. Já começou isso quando ele surgiu, né, nas categorias de base e agora pavimentando esse caminho para depois ser campeão e ter a idolatria da torcida como teve o Fábio. O legal do Fabrício Bruno é que ele está de volta à seleção brasileira e ele falou disso, que teve muita gente que foi cruel com ele, né? Teve gente que passou do ponto da... Porque é o seguinte, a crítica, ela precisa existir, ninguém agrada a todo mundo, mas a falta de respeito é uma linha muito tênue. Sim. E aí, Luquinhas, muita gente passou do tom. Demais. Né? Muita gente passou do tom.
Eu acredito que o Fabrício Bruno hoje é uma das grandes lideranças desse vestiário do Sim. Cruzeiro. Liderança técnica, é um jogador que tem muito desarme, muito corte, muita jogada defensiva que ele também se dá bem. No alto, no ataque, é fundamental, tanto que fez o gol contra o E Grêmio. vive a temporada mais artilheira da carreira, 4 Verdade. gols. Já é o ano com mais gols na carreira do Fabrício Bruno. Então, é merecedor Sim. de todo esse cuidado do torcedor com ele. Eu achei legal também na entrevista ele agradecendo o torcedor. A gente está sempre junto Sim. nos jogos, né? E no duelo contra o Fortaleza, a torcida cantou o nome dele Foi. mais alto mesmo. Foi muito importante isso, foi muito legal ele falando do apoio que recebeu tanto do clube, do staff, dos companheiros, da família e do torcedor. E de fato, aquele jogo contra o Fortaleza foi simbólico. O torcedor do Cruzeiro, logo após as falhas que ele teve no jogo da seleção, o torcedor do Cruzeiro recebeu ele de uma forma diferente, mais especial ainda. Sabe como é que o torcedor cantou? Como é que é? Fabrício Bruno. Fabrício Você Bruno. gosta, né? Eu gosto. É uma das partes mais legais ali antes do jogo começar, porque eu volto, estou errando o português, eu volto lá em 96, em 97, 98, em 2003, como ainda um torcedor de arquibancada que cantava o nome desses jogadores, Como é que você né? cantava? Eu gostava do Alex. Eu gostava do Marcelo Ramos também. Não, bom demais. Como é que é? Marcelo Ramos. Era muito bom. E aí, o que acontece? Eu acho que é um jogador que tem essa identificação e tem aí um exemplo, né? O próprio Fábio hoje não está mais no clube, mas é um cara que realmente honrou a camisa do Cruzeiro e foi uma liderança Sim. fundamental. Hoje o Cruzeiro tem outras lideranças, o Fabrício é uma liderança, o Cássio é uma Claro, liderança. claro. O Cássio é um cara muito grande, não só no tamanho, mas enquanto personalidade, enquanto qualidade. Sim. Ele deu uma entrevista aos companheiros da Globo, né? O Gui Macedo, o Guto Rabelo, ele deu essa entrevista e falou dessa perda de peso. E o Jardim, ele confirmou que foram quase 10 quilos Sim. que ele perdeu. E ele falou assim: você precisa disso para ter longevidade. E ele tá admitindo que tá se sentindo até mais jovem, né? Claro. O Cássio é um cara que todo mundo confia. Exatamente. E é um espelho para os jovens, né? Sim. Porque a gente vê nos bastidores, eu acho uma coisa que é um detalhe, mas é muito legal. Todo jogador ou toda pessoa do staff do Cruzeiro que faz aniversário, o Cássio publica uma mensagem no Instagram. Eu acho isso muito legal, cara, porque você imagina, o Vitor Lamounier, 18 anos, faz aniversário e aí vê o Cássio, a referência da posição dele, parabenizando e dando aquela moral no Instagram. Isso realmente agrega muito ao ambiente. E o Cássio, além disso tudo, eu acho que ter um cara grande também de história, né, Sim. Lucas? É uma história irretocável no Corinthians, campeão de quase tudo, ou de tudo. Libertadores, Brasileiro, Copa Mundial. Então o Cássio, ele ajuda muito acho que nessa mentoria Sim. forte também do Cruzeiro, nessa parte mental do Cruzeiro, para a sequência que vem pela frente, esse duelo contra o Fluminense. Lucas Silva está fora, suspenso com o 3º cartão amarelo. E uma possibilidade mais evidente, eu acho que é o Eduardo. É um homem de confiança do Leonardo Jardim. O Sheik, né? Sheik, ídolo na Arábia. É um homem de confiança do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, que inclusive já conhecia ele lá do Sim. futebol saudita, ele disse isso em uma entrevista. É um cara que toda vez que ou o Lucas Romero ou o Lucas Silva, né, não puderam jogar, foi ele o escolhido e acho que isso deve se repetir mais uma vez. O Arroio, que foi baixa na atividade da última sexta-feira, pelo jeito não vai ser problema, foi muito mais um controle de carga, uma atividade ali diferenciada para ter o Arroio no duelo contra o Fluminense, ele que vem sendo um bom jogador, Sim. né, assumindo essa responsabilidade da vaga do Wanderson e mostrando um cartão de visita, Luquinhas, que eu particularmente, confesso, não sabia. Batedor de falta. Exatamente, muita qualidade. Uma batida difícil, né? Sim. Porque geralmente é aquela bola que vem e dá aquele efeito no final, assim, que deixa o goleiro realmente meio atônito. Então, mais uma qualidade desse garoto é o Tchê. Esse menino. Ele é danado. Ele é danado. Olha só, só pra gente encerrar e passar a escalação, o Kaique também deu uma entrevista muito legal na Toca da Raposa. Você fez uma pergunta para ele sobre Fábio também, assim como o Fabrício Bruno é cria da Toca. E aí ele fala do jeito tímido dele que o Fábio participou
desse início dele, porque muita gente não lembra, Sim. mas as oportunidades iniciais do Kaique ainda foram lá com o Felipe Conceição em 21. E o né? Fábio foi o último ano do Fábio Foi o no último Cruzeiro. O Kaique jogou 3 jogos nessa temporada. Ainda usava a camisa 46. Exatamente. Ele tinha o bigodão dele já desde aquela época. Puxou o seu Fernando, né? E aí, falou disso, falou do Marlon, do reencontro com o Marlon, falou dele estar se preparando para viver essa boa fase. Eu volto a dizer, na sua, vamos colocar assim, timidez, Sim. mas ele está conseguindo levar para o público, levar para o torcedor tudo aquilo que ele acredita que é importante, e falou de um ponto fundamental, que é essa sinergia entre torcida e Cruzeiro, Exatamente. que vem sendo um caminho muito legal a ser percorrido. Vamos trazer o provável Bora. Cruzeiro? Cássio no gol. William. Bruno, Fabrício. Vidalba. Kaique, Bruno. Lucas Romero. Eduardo, Sheik. Christian. E o MP10. Arroio no ataque. Tietê. Com o Caio Jorge. O KJ deve ser esse o Cruzeiro para buscar a 19ª vitória no Campeonato Brasileiro, duelo contra o Fluminense. Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão de preparação encerrada na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco, o que deve fazer o técnico Leonardo Jardim? Atacante treinou normalmente, hein? Está confirmado aí nesta partida importante diante da equipe do Fluminense. A rodada para o Cruzeiro, ela tem aí o Cruzeiro muito perto desta vaga na Copa Libertadores, da vaga direta também, e o Cruzeiro jogando antes de 2 concorrentes ali, ou 2 que estão à frente nesta briga pelo título. O Flamengo recebe o Santos no Maracanã às 18h30, 6h30, e o Palmeiras vai a Mirassol enfrentar o Mirassol às 20h30, 8h30 da noite. O Cruzeiro, como todo mundo sabe, joga às 4 da tarde no Mineirão, é buscar a vitória diante deste Fluminense do Zubeldia, que regula em casa, mas fora de casa vem aí de derrotas seguidas e o Cruzeiro precisa se impor e buscar este resultado positivo. Com mais de 52 mil ingressos já vendidos e o público vai superar, imagino, 55 mil, um grande público para este domingo às 4 da tarde. Ainda tem ingresso para o torcedor do Cruzeiro, ingresso.cruzeiro.com.br. Quem quiser comprar ainda dá tempo. Antes até de falarmos sobre a preparação do time, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, uma informação sobre o feminino. O Cruzeiro empatou, até deu um susto ali no finalzinho, né, com o Itabirito, 2-2, jogo da volta na Arena Gregorão. Cruzeiro que teve aí os gols de Vitória Calhau e da Vanessinha, e agora o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América, o América que eliminou o Atlético Mineiro e será o adversário do Cruzeiro na finalíssima do Campeonato Mineiro Feminino. Vamos aguardar aí todos os detalhes desta final. Cruzeiro então indo mais uma vez, né, para a finalíssima do Campeonato Mineiro Feminino, depois do empate diante da equipe do Itabirito. Para o jogo deste domingo, diante da equipe do Fluminense, o técnico Leonardo Jardim terá Arroio. O jogador treinou normalmente neste sábado na Toca da Raposa 2 e está confirmado, não relatou nenhum tipo de problema. Claro que o Cruzeiro agora fica concentrado e todo mundo vai aproveitar ali também, né? Alguns ainda num trabalho de recuperação, que é normal, pelo que o Cruzeiro teve aí de intensidade no duelo diante do Grêmio, mas o restante tá todo mundo bem. O desfalque mesmo é o Lucas Silva, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Aliás, por falar em cartão amarelo, o Cruzeiro tem que ficar atento, porque são 6 jogadores pendurados, hein? E o próximo compromisso é contra o Juventude assim que voltar a data FIFA. O Cruzeiro, entre os titulares, o meia Matheus Pereira, o lateral direito William, o volante Christian e o Arroio estão com 2 cartões amarelos, além de Gabigol e o Wallace
que são jogadores reservas nesse time do Cruzeiro. Tem ainda Matheus Henrique e Wanderson de pendurados, mas estes estão fora aí de combate, se recuperando no departamento médico. Lembrando que depois do jogo do Fluminense, o Fabrício Bruno vai se apresentar à seleção brasileira e não será desfalque lá em Caxias do Sul, já que o último jogo da seleção será numa terça e o Cruzeiro joga na quinta diante da equipe do Juventude. Sobre a dúvida de Jardim, uma tendência é de que Eduardo comece na vaga do Lucas Silva. O Wallace corre por fora, uma outra opção ainda mais por fora ainda, mas vamos aguardar. Se isso se confirmar, o Cruzeiro pode ter Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Eduardo, Christian, Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge. Não vai fugir muito disso o time para encarar o Fluminense. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.